Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos montar o esboço inicial do nosso time para a 15ª rodada do Cartola FC. Mas antes de começar o vídeo eu peço novamente a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixe o seu like para o vídeo ser compartilhado para mais pessoas, deem sugestões, críticas e deixem os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa 15ª rodada do Cartola FC. E é sempre bom lembrar que também temos a nossa página no Instagram, que é o @cartoleurofc. Lá divulgaremos sempre que um vídeo for postado no nosso canal e postaremos a nossa escalação final faltando 1 hora para o mercado fechar, então não se esqueçam de nos seguir no Instagram. Sem mais delongas, bora montar o nosso time e bora mitar nessa 15ª rodada do Cartola FC. Muito bem, galera, essa foi a nossa pontuação da rodada, 73,93 pontos. Acredito que por tudo que rolou nessa rodada, essa pontuação acabou sendo uma pontuação muito bacana. O maior pontuador da rodada acabou sendo o João Paulo dos Santos, que fez apenas 13 pontos. Então, isso para um maior pontuador da rodada é muito pouco. O João Paulo estava até no nosso time, graças a Deus. E o nosso capitão, que era o Hulk, não jogou na rodada. Teve uma conjuntivite ali de última hora. O Gilberto acabou substituindo ele, fez seus 4,5 pontos ali. Então não deu para mitar nessa rodada, foi muito difícil. 74 pontos é considerado uma mini mitada por tudo que aconteceu nessa rodada. A próxima rodada, 15ª rodada do Cartola FC, se inicia no sábado, o mercado fecha às 5h30 da tarde. Lembrando que temos um jogo do Campeonato Brasileiro na sexta-feira entre Sport e Bragantino que não vai contar pontos para essa rodada. Então fiquem atentos a isso. Então, sem mais delongas, bora montar o nosso time e bora mitar nessa 15ª rodada do Cartola. Esse foi o nosso time da última rodada. Como vocês podem ver, os jogadores do Bragantino estão todos como nulos, então não vão contar pontos para o game nessa rodada, assim como os jogadores do Sport também. Então, bora vender todo mundo, começar tudo do zero e buscar mais uma mitada nessa rodada do Cartola. Nosso esquema tático está no 4-3-3, mas para essa rodada eu vou mudar de novo o nosso esquema tático para um que a gente não utilizou nessa temporada, que é o 3-4-3. Eu acredito que é uma rodada que está muito escassa de laterais, está boa para meias, então vamos aumentar a quantidade dos meias e não usar laterais por enquanto nessa rodada. Vamos começar a montar o nosso time aqui pelo gol. No gol temos algumas opções interessantes aqui. Para quem tem um pouco mais de cartoletas, eu acredito que o Everton do Palmeiras é uma boa opção para essa rodada, 16,52 cartoletas, mas eu não gosto muito de gastar muitas cartoletas no goleiro, mas quem quiser escalar o Everton, ótima opção para essa rodada, assim como o Diego Alves do Flamengo, 13,05 cartoletas, o Flamengo está numa fase excelente, pega o Inter dentro de casa que está numa fase terrível, então o Flamengo amplo favorito para esse jogo e para a conquista de saldo de gols. Por enquanto, a minha escolha para o gol vai ser o Gabriel Chapecó do Grêmio. 4,08 cartoletas, pega a Chapecoense dentro de casa. Apesar do Grêmio estar indo muito mal no campeonato, a Chapecoense ainda está pior. Não ganhou no campeonato. O Gabriel Chapecó está desvalorizado, só fez 1 ponto na última partida. Então, mesmo que sofra gols, é bem capaz do Gabriel Chapecó fazer mais de 1 ponto e valorizar nessa rodada. Então, por isso, ele vai ser o goleiro do nosso time para essa rodada. E agora vamos escolher os nossos 3 zagueiros para a rodada, muitas opções legais para essa rodada. A primeira delas vai ser o William Arão do Flamengo, 10,54 cartoletas, pega o Inter dentro de casa. E foi como eu disse em vídeos anteriores, o William Arão é um jogador que não tem atuado como zagueiro, tem atuado mais como volante. Isso aumenta a possibilidade de desarme e sem contar que o Flamengo é o amplo favorito desse jogo, está numa fase espetacular, enquanto o Inter está numa fase terrível. Não lembro a última vez que o Inter fez um gol com bola rolando, então isso aumenta a possibilidade do Flamengo conseguir saldo de gols. Então o William Arão é uma excelente escolha e vai ser o nosso primeiro zagueiro para a rodada. O meu segundo zagueiro, me agrada muito a possibilidade de colocar um zagueiro do Atlético Paranaense. O Thiago Heleno eu acho que é uma ótima escolha pensando na bola aérea ofensiva. Saldo de gols é uma possibilidade também para o time de Curitiba. E também temos o Pedro Henrique, uma opção mais barata para valorizar, negativou na última rodada. Então eu indico os zagueiros do Atlético Paranaense também. Mas por enquanto eu não vou estar escalando eles.
A minha segunda escolha vai ser o Jeromel do Grêmio, 7,32 cartoletas, pega a Chapecoense dentro de casa. Como vocês podem ver, ele está muito desvalorizado, perdeu quase 2 cartoletas na última rodada, então para valorizar vai ter que fazer uma pontuação muito baixa. O Grêmio tem possibilidade de saldo de gols, a Chapecoense está numa fase terrível, apesar do Grêmio também não estar numa fase legal, mas eu acredito que o Grêmio seja o favorito para o confronto. E o Jeromel não precisa necessariamente do saldo de gols para pontuar. Eu acho que ele fez pontuações legais nessa temporada, mesmo sem o saldo de gols, então ele vai ser o nosso segundo zagueiro. A nossa terceira escolha seria um Coringa, assim como o William Arão, que é o Renan do Palmeiras. 6,34 cartoletas, pega o Fortaleza dentro de casa. É um jogo bem difícil, né? O Fortaleza está numa fase legal, apesar de ter perdido o Clássico Cearense contra o Ceará. E o Renan é um zagueiro que tem atuado mais como lateral e tem atuado muito bem, tem feito pontuações bem regulares, principalmente com desarme. Então acredito que ele seja uma ótima escolha, está um pouquinho desvalorizado. Palmeiras pode conseguir saldo de gols também, é o favorito nesse jogo, então o Renan vai ser o nosso terceiro zagueiro para a rodada. Vamos agora escolher os nossos 4 meias para a rodada. Meio campo é uma posição que está sempre muito regular no Cartola, então bora manter essa regularidade no nosso meio de campo. A nossa primeira escolha não tem jeito de deixar de fora, é unanimidade, está jogando demais, é o Arrascaeta do Flamengo, 13,93 cartoletas, pega o Inter dentro de casa. Como vocês podem ver no gráfico aqui, já fala por si só pontuações regulares, altas, o Arrascaeta é unanimidade em todas as rodadas, está numa fase excelente, fez 1 gol e 4 assistências em 6 jogos, então não tem como deixar o Uruguai de fora e ele vai ser a nossa primeira escolha. A nossa segunda escolha, pensando em regularidade, mas ele foi mal nessas últimas 2 rodadas, é o Gustavo Scarpa do Palmeiras, 14,05 cartoletas, pega o Fortaleza dentro de casa. A minha justificativa para colocar um meia do Palmeiras é a mesma da última rodada. O Palmeiras não tem Copa do Brasil no meio de semana, vai estar descansado, então a tendência é que ele vá com força máxima para o jogo contra o Fortaleza, que é um jogo importante. Fortaleza está na terceira posição, o Palmeiras ainda é o líder do Campeonato Brasileiro, então é uma ótima rodada aí para o Gustavo Scarpa, que foi mal nessas últimas 2 rodadas, foi bem irregular, fez 0,7 e 1,4, então vamos ver se nessa rodada ele melhora a pontuação dele. A nossa terceira escolha, também pensando em regularidade, é um jogo bem favorável para ele, é o Lima do Ceará, 12,04 cartoletas, pega o Atlético Goianiense dentro de casa. O Lima desvalorizou na última rodada, fez 3 pontos, apesar de ter dado uma assistência, então eu acredito que ele seja uma ótima opção pensando em valorização e pontuação. E o gráfico dele já fala por si só também, né? Sempre muito regular, a menor pontuação fez 0,7 ali na 12ª rodada, que foi uma grande exceção, porque está fazendo uma temporada muito boa e o Ceará está numa fase excelente. Nem lembro a última vez que o Ceará perdeu, porque está numa fase ótima, ganhou o Clássico Cearense contra um difícil time do Fortaleza, então ótima opção também para essa rodada. A minha quarta escolha, eu estou muito em dúvida entre 2 jogadores. O Ederson do Fortaleza, 13,40 cartoletas, apesar de pegar o Palmeiras fora de casa, é um jogo bem propício para desarme, só que o Ederson saiu do jogo contra o Ceará, faltando só 30 minutos para o jogo, saiu aos 15 do segundo tempo, então pode ser que ele esteja bem desgastado, então a gente vai ter que acompanhar notícias para ver se ele vai jogar esse jogo. Por enquanto, a gente vai colocar ele no nosso time, pensando nessa regularidade, fez 6,4 pontos, mesmo saindo cedo no jogo contra o Ceará. Se ele não jogar, se ele por acaso for poupado no jogo contra o Palmeiras, a tendência é que eu coloque o Terans do Atlético Paranaense no nosso time, 10,57 cartoletas, está desvalorizado, pega o São Paulo dentro de casa, o Terans que tem sido o principal nome do Atlético Paranaense, excelente opção pensando em pontuação e valorização, mas por enquanto eu vou manter o Ederson como uma quarta escolha do nosso meio de campo. E finalmente vamos escolher os nossos 3 atacantes para a rodada. Lembrando que no nosso ataque é onde a gente espera conquistar a maioria dos nossos pontos. Então, bora caprichar na escolha dos nossos atacantes. As minhas 2 primeiras escolhas não tem como ser diferente. Pela fase do Flamengo, eu vou dobrar Bruno Henrique e Gabigol no ataque. O Bruno Henrique está numa fase mais regular, foi muito bem nas últimas 2 rodadas. Na última rodada fez 12,9 pontos e poderia ter feito ainda mais porque perdeu um gol feito ali. Então, se ele faz o gol, ele chega ali na casa dos 20 pontos.
está numa fase excepcional e o jogo do Flamengo é extremamente favorável. Já o Gabigol, ele decepcionou os cartoleiros que escalaram ele nas últimas 2 rodadas, foi um pouquinho abaixo da média, né? O Gabigol que está numa fase em que tem mais gols do que jogos na temporada, então não é muito difícil deixar o Gabigol de fora, mesmo depois desses 2 jogos. O Flamengo tem um confronto muito favorável contra o Internacional, o Gabigol é o goleador do time, então não vale a pena arriscar deixar de fora. Então, por enquanto, eu vou dobrar esses 2 atacantes do Flamengo. A minha terceira escolha vai ter que ser monitorada por enquanto, porque o Hulk do Atlético Mineiro não está como provável. A gente não sabe ainda se ele vai jogar por conta da conjuntivite, que a gente já noticiou aqui. E o Atlético Mineiro está numa sequência bem pesada, né? Joga a Copa do Brasil nesse meio de semana, pega o Juventude no Campeonato Brasileiro e no outro meio de semana pega o River pela Libertadores. Então, o Hulk nunca foi um jogador de ser poupado, mas por conta dessa sequência, desse problema que ele teve aí no olho, a gente não sabe se ele vai jogar. Por enquanto, a gente está deixando ele de fora e colocando o Marinho do Santos, 17,86 cartoletas, pega o Corinthians dentro de casa. O Marinho nas últimas rodadas não tem ido muito bem, sempre foi um jogador muito regular, fez 4 gols no Campeonato Brasileiro, não está mitando como ele mitou na temporada passada, mas é um jogador muito regular, dá para confiar nele, ele só precisa tomar menos cartões amarelos, porque geralmente ele está tomando muito cartão amarelo, 6 cartões amarelos no campeonato é muita coisa, o Marinho não costumava tomar esse tanto de cartão assim, então por enquanto, o Marinho vai ser o nosso terceiro atacante, mas a gente vai monitorar a escolha do Hulk. E assim fechamos o nosso ataque para a rodada. E para fechar o nosso time titular, vamos escolher o nosso técnico para a rodada. Como vocês podem ver, a gente tem pouco menos ali de 4 cartoletas. A nossa única opção disponível será o Jorginho do Cuiabá, mas para quem tem um pouquinho mais de cartoletas, temos outras opções bem interessantes. A principal delas é o Renato Gaúcho do Flamengo, 14,20 cartoletas. Mesmo que o Flamengo perca saldo de gols, o Renato Gaúcho vai com certeza conseguir os seus 4 pontinhos ali, pelo menos, porque o Flamengo é um time que gera muitos scouts. Então, o Renato Gaúcho é a melhor opção para essa rodada, até pensando no jogo do Flamengo. É um jogo bem favorável, como eu já disse várias vezes por aqui. Temos também o Cuca, eu também acho uma ótima opção. O Abel Ferreira dentro de casa contra o Fortaleza também pode ser uma opção legal. Das opções um pouco mais baratas ali, me agrada muito o Filipão do Grêmio, porque o Grêmio é o favorito no jogo contra a Chapecoense, 7,03 cartoletas, está desvalorizado, então para quem tem um pouquinho menos de cartoletas, o Filipão é uma excelente escolha, seria o meu favorito. Mas como a gente só tem cartoletas para o Jorginho, ele vai ser o nosso técnico da rodada por enquanto. Eu acredito que é um jogo que tenha potencial para o Jorginho fazer ali pelo menos seus 3 pontinhos. O Cuiabá pega o Bahia dentro de casa. Bahia está numa fase terrível. E o Cuiabá, apesar de estar mal no campeonato, até cresceu desde a chegada do Jorginho. Então acredito que seja um jogo favorável para ele. E por conta da falta de cartoletas, ele vai ser o nosso técnico da rodada por enquanto. E para fechar o nosso elenco, montamos o nosso banco de reservas para a rodada. Como vocês podem ver, tem um integrante a menos, porque não tem laterais no nosso time, então vai ser 4 jogadores integrando o nosso banco de reservas. No gol, o Bento do Atlético Paranaense, que eu acredito que possa conseguir um saldo de gols contra o São Paulo. Acho que o jogo é favorável para o Atlético Paranaense. Na zaga, o Messias do Ceará, que também tem a possibilidade de saldo de gols contra o Atlético Goianiense, caso o Ceará está numa fase excelente. No meio-campo, o Terans do Atlético Paranaense, que, como eu disse, a gente vai avaliar a situação do Ederson, se ele vai jogar mesmo ou se ele vai ser poupado. Se o Ederson não jogar, muito provável que o Terans seja titular no nosso time, mas por enquanto ele vai estar no nosso banco de reservas. E no ataque, o Gilberto do Bahia, que pode se beneficiar do jogo contra o Cuiabá. Eu acredito que é um jogo em que as duas equipes estão numa fase ruim, que pode ser muito aberto, ambos precisando da vitória, e o Gilberto pode se beneficiar disso. E assim fechamos o nosso elenco para essa 15ª rodada. E assim fechamos o nosso time para essa 15ª rodada do Cartola FC, com Gabriel Chapecó no gol, Renan, William Arão e Jeromel na zaga, o meio-campo formado por Lima, Arrascaeta, Ederson e Gustavo Scarpa, e o ataque formado por Bruno Henrique, Marinho e Gabigol, comandados pelo Jorginho. O time custou 142,57 cartoletas, e no banco de reservas temos Bento do Atlético Paranaense, Messias do Ceará,
Terãs do Atlético Paranaense e Gilberto do Bahia. E agora só falta escolher o nosso capitão para a rodada. Eu confesso que fiquei muito em dúvida entre os 3 jogadores de ataque do Flamengo, tanto o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol. Por enquanto, eu vou apostar no grande momento que vive o Bruno Henrique. E por enquanto, ele será o capitão do nosso time. Bora confirmar nossa escalação. E agora é só torcer pela mitada nessa 15ª rodada do Cartola. É isso, galera. Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo ser compartilhado para mais pessoas, deem sugestões, críticas e não se esqueçam de deixar os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa 15ª rodada do Cartola FC, tá bom? Muito obrigado pela companhia no vídeo de hoje e até o próximo!